Olha aí, meu amigo, a Cosan, pois é, a Cosan está com um problemaço chamado Vale. Na verdade, estava. Se desfez desse problema. A empresa aportou uma quantia substancial comprando ações da Vale, uma participação muito importante, muito relevante na mineradora, dentro aí de um negócio chamado de sonho, um projeto que foi levado adiante aqui pelo próprio Rubens Ometo, né, que é o presidente da empresa, inclusive. E bem, a Cosan teve que se desfazer dessas ações tomando um prejuízo enorme, um prejuízo violento. Nas palavras dele, do sonho eles foram ao pesadelo. Meu amigo, um negócio muito mal executado, sem sombra de dúvidas, que levanta uma série de questões. Por que esse investimento foi feito? Nas condições que ele foi feito, condições muito ruins, diga-se de passagem. E não dá para desvincular isso da ideologia política do senhor Rubens Ometo, um cara que doou pessoalmente dinheiro para o PT na campanha de 2022. O cara fez o L, apoiou o Lula no mesmo ano, no exato mesmo ano em que, após as eleições, ou mais ou menos na época das eleições, a Cosan iniciou a compra de ações de uma maneira substancial da Vale, 6,5% da mineradora, e agora teve que se desfazer, levando um prejuízo incrível nisso. Vamos conversar sobre esse tema, tentar entender um possível viés político por trás dessa decisão terrível de negócios. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Pois bem, a Cosan, né, comprou 6,5% da Vale, anunciou isso, né, lá em 2022, na época, não sei exatamente qual período aqui do ano, mas é mais para o final do ano. Os dados apareceram consolidados só no último trimestre, no relatório trimestral, no balanço da empresa daquele período, né? E, inclusive, quando isso aconteceu, houve uma queda de 9% praticamente no valor das ações da empresa. O mercado entendeu isso como um péssimo negócio que estava sendo feito. E aí, é claro, que vem a questão, vem o ponto, né? O que explica essa aquisição tão grande, tão impactante assim, nas ações da Vale? Qual é o interesse da empresa de maneira geral? E bem, o cara lá, né, dos investimentos falou o seguinte, que a ideia aqui é a Cosan fazer um portfólio de negócios de recursos naturais. Pois bem, a grande questão é, foi um bom negócio, uma boa estratégia? Porque empresas, aí, especialmente como a Vale, uma empresa de commodities, elas estão sujeitas ao ciclo das commodities. A Vale já valeu muito mais do que o seu atual valor de mercado, que está abaixo dos R$60, se eu não me engano, por ação, já valeu mais de 100 no passado. Então é uma empresa cíclica, inclusive com dividendos mais ou menos cíclicos, porque aí tudo depende do valor do minério de ferro e da demanda externa. E a demanda externa foge ao controle da empresa. É uma coisa bastante simples. De maneira que a gente tem que levantar o ponto. Será que para uma empresa como a Cosan faz sentido investir numa mineradora como a Vale, do porte da Vale, que é uma empresa muito sólida, muito estável, mas que não é uma coisa assim muito garantida, muito certa, sofre muito com o ciclo das commodities, com a variação do preço do minério de ferro, de demandas externas, tarifas eventualmente sendo colocadas por algum país, como a gente está vendo acontecer agora, não parece um programa muito bom de negócios. Eu suspeito disso aqui, isso aqui não é o melhor investimento a se fazer. Ah, quero diversificar. Tá, beleza, mas é um dinheiro de risco, um capital de risco que você vai colocar nisso aí, beleza. Só que olha como que as ações foram compradas. Gastou uma fortuna nisso aí, obviamente, né? Foi uma quantidade absurda de dinheiro, bilhões e bilhões de reais colocados nisso aí. De que forma? O que a empresa fez para isso acontecer, né? Isso foi feito à base de dinheiro tomado com juros. É claro, né? Numa época em que a taxa de juros estava em 8%. Olha a situação. Pegaram dinheiro, uma taxa de juros, lá em 2022, uma taxa mais ou menos 8%, para comprar ações
de uma empresa extremamente cíclica, cujo valor de mercado varia muito conforme os números recentes nos mostram. Então compraram isso lá atrás, uma taxa de juros de 8%. Primeiro de tudo, não dá para você garantir o valor dessa empresa no longo prazo. Não dá para você determinar que daqui a 2 anos vai ser X. É muito cíclico. Foge do controle. É um investimento realmente que, se você depender do valor da ação, cara, você não deveria entrar, uma empresa não deveria entrar nisso aí. É um negócio um pouco arriscado para tal nível de exposição, com taxa de juros. E aí vem um grande problema. Brasil, quando na história desse país foi possível prever taxa de juros? Para onde que ela vai? Olha aí, isso foi em 2022, final de 2022. Estamos aí no começo de 2025 com a expectativa de chegar a 15% de taxa de juros, se não mais. Ou seja, o dobro do que a Cosan pagou aí, utilizou aqui, né, nos juros lá atrás. Enfim, agora com o aumento da taxa de juros hoje, a empresa não consegue manter esses empréstimos, né? Que a empresa está com um investimento, foi feito com empréstimos no custo atrelado à variação da taxa Selic. Agora a empresa está levando um ferro enorme nessa história, porque a taxa de juros cresceu muito, então a dívida ficou muito pesada para a empresa, mas o preço da ação, do ativo adquirido a essa taxa de juros, caiu consideravelmente. E a empresa teve que vender tudo, vendeu a participação toda. É uma coisa impressionante, né? Na verdade aqui, o prejuízo, né? A empresa teve um prejuízo aqui de 9,5 bilhões de reais. Eu não sei se é o balancete do ano todo, das operações de 2024. E desse prejuízo, mais da metade foi por causa desse investimento péssimo na Vale. 5 bilhões de reais praticamente. É uma coisa absurda de fato, né? Então, é uma coisa... Não dá para explicar isso aqui de maneira geral, né? Então, a empresa, lá no começo de abril, né? Ela tinha 220 milhões de ações da empresa. Ela vendeu 33 milhões de ações lá naquele período, depois vendeu todo o restante. Ela comprou, olha só, comprou lá em 2022, pagando R$70 por ação da Vale. Tudo bem que comprou no valor historicamente baixo para a Vale, já teve períodos de uma alta. Só que a empresa comprou o empréstimo, é um tiro no escuro. Isso é uma coisa muito arriscada, é uma aposta muito ruim. E aí ela vendeu a R$52, provavelmente em janeiro, né? Agora vendeu aí 173 milhões de ações da empresa. Meu amigo, um prejuízo de 30%, fora a taxa de juros mais elevada que a empresa está pagando nesse empréstimo. Um péssimo negócio, sem sombra de dúvidas, né? E aí o cara falou aqui, o Rubens Ometo, participou de um evento recente lá no BTG Pactual, falou o seguinte, né, que era um sonho aportar recursos na mineradora, mas isso aí acabou virando um pesadelo, né? Ele falou, infelizmente fizemos um investimento na Vale. E aí a gente se pergunta, por que diabos ele fez isso? São muitos motivos que mostram que não é um bom investimento. Você pegar dinheiro atrelado a uma taxa Selic no Brasil, no longo prazo, para comprar ações de uma empresa cujo valor de mercado, beleza, já foi muito maior do que é hoje, mas pode variar de uma forma absurda, como aconteceu. Ele comprou a 70 mirando os R$100 do passado, caiu para 52. Mas é previsível que a empresa possa variar tanto assim. Ninguém poderia prever para onde o valor iria hoje, mas que iria variar é quase uma certeza. Parece um risco desnecessário, e aí a gente se pergunta o que ele tinha em mente ao fazer esse investimento. Um cara que primeiro, né, doou aqui R$400 mil para o PT lá na época da campanha eleitoral, doou pessoalmente, é um financiador da campanha do Lula. E que pouco tempo atrás falou o seguinte, né, que eu coloquei a notícia errada aqui, mas na verdade, repeti a notícia, né, mas na verdade ele falou ali que o Brasil, que nós estamos ferrados no Brasil do ponto de vista econômico. Então é um cara que já se arrependeu de ter apoiado o governo Lula. A leitura que eu faço aqui, uma possível explicação ele achou que o Lula iria repetir os sucessos do passado, eventualmente, ia criar um boom das commodities para fazer a Vale atingir as suas máximas históricas. Com o Lula bem posicionado na campanha e logo na sequência eleito, mais ou menos ali em outubro,
a empresa que ele chefia, começou a comprar posições na Vale, achando que o negócio iria para cima. Mais do que isso, ele comprou isso atrelado a uma taxa de juros definida pelo governo, a taxa Selic, na esperança de que o Lula obrigasse o Banco Central a baixar a taxa Selic na marra, coisa que o Lula sempre quis fazer. Mas deu tudo errado. Deu tudo errado nessa história. O Lula não conseguiu interferir na Vale como queria, mas essa interferência e toda essa pressão do governo ajudou a derrubar o valor da empresa. Teve a questão da valorização extrema do dólar frente ao real, que prejudicou demais as empresas brasileiras, também a própria Vale nesse sentido. E aí você tem o aumento da taxa de juros que está acontecendo com o Campos Neto, com o Gabriel Galípolo, com o indicado do PT, enfim. Está acontecendo, é o cenário totalmente inverso daquele que provavelmente o Rubens Ometo imaginou com a eleição do Lula. Acho que ele fez uma aposta política nesse sentido aqui e levou um ferro gigantesco, ruim para a empresa, ruim para os acionistas dela, sem sombra de dúvidas. Quem aposta no PT tá fadado a perder dinheiro. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.